Olá, como vocês estão? Continuamos nosso tempo de estudo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Continuamos ainda nos versículos de 1 a 3. Eu vou e passo a ler novamente esse trecho da palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor, a palavra que nós realmente temos visto na profundidade que Paulo traz do conhecimento dessa igreja e na profundidade do amor, da comunhão que ele tinha com essa igreja. Por isso, então, ele fala várias coisas a respeito de como essa igreja se conduzia. Então, nós vemos nesse trecho aí, a partir do verso 2, uma oração de gratidão. Atente bem que Paulo sempre usa a palavra sempre, né? O que nos leva a pensar exatamente no fato de que Paulo tinha uma oração constante por esse grupo. Uma coisa de elogio louvável que nós muitas vezes não temos. E achamos que isso realmente é uma coisa bem complicada, guardada aí as diferenças entre Paulo, que tinha boa parte do seu tempo de ministério, outras vezes trabalhando, mas com certeza era uma pessoa que gastava bastante tempo em oração. Cremos que ele não mentiu, né, nem tentou usar uma palavra para simplesmente se projetar ou para receber elogios de outras pessoas. Eu creio que isso é o coração dele, é o ministério de Paulo, é a atitude dele, de orar por essas pessoas, pelos irmãos, pelas igrejas. Então ele enfatiza realmente que sempre menciona essas pessoas e essa igreja nas suas orações. O fato é que não precisa ser todos os dias. A ideia realmente não é que todo dia ele orava especificamente por todas as pessoas lá da igreja de Tessalônica. A ideia do sempre aí provavelmente é que pelo menos uma vez na semana ele estaria orando, ou pelo menos todo dia ele colocaria a igreja no seu sentido maior, daquele grupo de pessoas que lá estavam. E em alguns casos ele olhava e determinava pessoa por pessoa, família por família, que é algo que nós devemos ter também em mente quando pensamos em oração. Devemos orar pelas pessoas da nossa igreja dessa maneira, devemos orar por pessoas da igreja do Senhor Jesus Cristo que nós conhecemos e temos relacionamento, para que elas vivam isso e se apresentem dessa maneira. Então, essa é a gratidão permanente de Paulo, porque ele reconhece o poder do Evangelho, o que o Evangelho fez na vida dessas pessoas, as transformações que ele operou no coração e na vida dessas pessoas que lá estavam. Essa é a razão pela qual Paulo está aí falando de oração. E algo importante, porque nesse sentido é uma oração, mas que demonstra toda a gratidão pelo que Deus fez para com aquele povo, gratidão por esse povo se deixar usar, trabalhar, a gratidão porque essas pessoas estavam tornando visíveis o poder do Evangelho, a graça de Deus, as verdades de Deus na vida dessas pessoas estavam sendo notórias, bem conhecidas e bem vistas pela população, não só lá da cidade de Tessalônica, mas de outros lugares também. Nesse sentido, temos aí Paulo dando pelo menos 3 razões para a gratidão. Poderíamos pensar dentro do contexto da carta, talvez outros motivos, outras razões para a sua gratidão, mas aqui ele coloca aquilo que podemos chamar da tríade, que Paulo muitas vezes usa com relação a atitudes, a comportamento, a coisas que nós fazemos, como a fé, como o amor e como a esperança. E nesse sentido é algo que Paulo sempre valoriza que as pessoas, que a igreja desenvolva. É algo para você pensar, para eu pensar sobre a minha fé, o meu amor, a minha esperança. Nesse caso aí ele faz cada uma dessas atitudes com adjetivos, ou seja, o que essas
qualidades elas demonstram em termos, não é, daquilo que é essas atitudes básicas, a fé, do amor e da esperança. A fé, ele diz que é uma fé operante, a operosidade da vossa fé. É uma fé que trabalha, ela não está estática. E nesse caso nós podemos pensar bastante sobre essa questão e vamos ver um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas a fé ela é operante, o amor é dedicado, ou seja, ele se envolve, ele se dedica a alguma coisa, se dedica às pessoas. E a esperança ela é perseverante. Então, o que Paulo está colocando para nós aqui é o destaque que essas três qualidades produzem. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira é a fé que trabalha, a fé operante. De que maneira nós temos isso? O que nós podemos pensar sobre fé? Eu creio que vocês têm já bastante informações e estudos sobre a fé necessária à salvação. E essa é a grande verdade. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, que a fé é dom de Deus. Nós não nascemos com fé. A fé não existe no nosso coração. Por mais que nós vejamos a revelação de Deus na natureza, nas coisas criadas, possamos até perceber a providência de Deus em certas circunstâncias, né, da nossa vida, do nosso trabalho, mas não nos levará a entendermos que existe Deus, existe o Senhor Jesus Cristo, a morte na cruz, a ressurreição. A fé ela é dom de Deus, é o Espírito Santo que produz em nós. Por quê? Porque a situação toda nossa é de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, dessa maneira, o que nós entendemos? Que nós, por nós mesmos, espiritualmente, não temos capacidade nenhuma de exercer a fé. Por isso, então, nós entendemos o novo nascimento, o Espírito Santo age nos nossos corações, nos leva a nascer de novo. Ou seja, nesse sentido, esse nascer de novo, abrir os nossos olhos espirituais, termos fé. A fé é para crermos naquilo que nós estamos ouvindo acerca da obra do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus veio, morreu na cruz, nos substituiu como pecadores, porque nós não tínhamos condições de pagar o preço exigido por Deus. Então, ele, como justo, como perfeito, sem pecado, assume o nosso lugar, assumiu o seu lugar na cruz. Então, a fé ajuda você a entender isso, que Jesus pagou o preço, que Jesus se tornou a justiça que você não pode ser. Por isso, a fé é necessária à salvação. Mas também a fé ela é necessária à vida cristã. Nós devemos viver pela fé. Nós continuamos vivendo pela fé. Isso não é coisa só para missionário, só para pastor. A fé para a vida cristã é para todos nós. Vamos lembrar que a fé, nesse sentido, ela não é uma coisa pronta, acabada. A fé, ela precisa ser exercitada, ela pode crescer, então ela vai variar de pessoa para pessoa. Deus nos dá as provações, Deus permite as tentações, Deus trabalha com o que nós vamos conhecendo da palavra, trazendo informações para a nossa vida, para a nossa mente, e com isso nós vamos aprendendo a necessidade de dependermos de Deus, de confiarmos em Deus. E não confiarmos em nós mesmos, não confiarmos na nossa maneira de pensar, nos nossos recursos disponíveis. Então, nosso primeiro passo sempre é fé, depender de Deus, buscar a Deus. Qual é a sua direção? O que é que o Senhor quer para a minha vida? De que maneira eu posso realizar essas coisas? Vamos lembrar lá, talvez só pegando o exemplo aí de Abraão e Sara. No primeiro momento, Deus os tira da terra, eles vão lá para a terra de Canaã, estão lá vivendo, esperando a promessa de Deus. Deus disse que iria fazer deles uma grande nação, mas eles não tinham filhos e a Bíblia diz que Sara era estéril. Claro que a pergunta sempre é, como vai fazer isso? Por isso surge logo aquela ideia, será o meu servo? E Abraão vai e consulta a Deus, Deus diz, não será teu servo, você será uma grande nação. Passa-se o tempo, aí o que Sara vem? Em vez de consultarem a Deus, ela toma uma estratégia humana. Vai lá e diz, toma a minha serva, tem um filho com ela, porque o filho da serva é filho da dona. Abraão aceitou essa engenhosidade humana para tentar fazer o plano de Deus dar certo. Deus não precisa disso. Deus não precisa da nossa intelectualidade, da nossa engenhosidade, dos nossos recursos. Ele é poderoso, ele é soberano. E isso trouxe um mal permanente para a nação de Israel.
desde a época de Ismael e Isaac até os dias de hoje. Até quando Deus realmente trouxe, pelo milagre de Sara conceber. Porque essa era a promessa de Deus. O que Deus fez ao longo desse tempo? Vivam pela fé, confiem em Deus. Por isso, Deus diz para Abraão, pega teu filho, vai até o monte e sacrifica-o para mim. O que Deus estava mostrando depois de tantos anos. Será que Abraão aprendeu a viver pela fé, a confiar em mim? E Abraão, então, nesse sentido, vai demonstrando que ele confiava em Deus. Se Deus mandou, Deus é soberano para isso. Então, há um plano por trás de Deus. Hebreus talvez nos ajude a entender que Abraão, de alguma maneira, esperava a ressurreição. Mas Abraão sempre falou para os servos, os escravos que estão perto dele, eu e o rapaz vamos subir e voltaremos. Demonstra que Abraão cria em Deus, tinha fé suficiente para saber que ele não voltaria sozinho para casa, ele não ia enterrar o filho ali naquele local. Isso é viver pela fé. Essa é a fé necessária para a vida cristã, para a nossa vida. Algo com que todos nós devemos entender. E essa fé precisa trabalhar a nossa vida. Por isso, quando nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra, ela vai nos alimentando, né, de orientações, de exemplos, né, de ilustrações de pessoas que podem nos ajudar em momentos diferentes. A que a nossa fé não caia, que a nossa fé não se esvaia, que ela não saia correndo de nós, que nós possamos entender que podemos viver pela fé naquilo que Deus promete para nós, confiarmos nisso. Também fala do amor que se esforça, a segunda razão e a segunda qualidade que Paulo menciona aqui. Isso é um indicativo do discipulado. Jesus lá falou em João 13 que nós realmente seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus se tivermos amor uns pelos outros. Então, o amor, que nesse sentido podemos dizer resumidamente que o amor é um interesse no bem-estar do outro. O marido é chamado a amar sua esposa, ou seja, ter esse olhar pelo bem-estar da esposa. Os pais devem amar os seus filhos, bem-estar pelos seus filhos. Como irmãos na igreja, nós devemos olhar pelo bem-estar do outro, pelo melhor do outro. Por isso nós não devemos fofocar, por isso nós não devemos fazer redes de intriga, por isso nós não devemos depreciar, falar mal uns dos outros. Pelo contrário, devemos amar, cuidar, suportar, perdoar, orar uns pelos outros. Esse amor que se esforça por demonstrar na vida do outro aquilo que Deus demonstrou por nós. Sendo nós pecadores, Deus nos amou e morreu na pessoa do Senhor Jesus Cristo por nós. O amor também é um indicativo de crescimento. Se você vai demonstrando o amor, se você vai suportando as dificuldades nos relacionamentos, se você vai enxergando as necessidades de outras pessoas, sejam elas da igreja, e essas necessidades não precisam ser somente material, somente o pão ou um remédio. As necessidades são bem maiores do que isso. São necessidades emocionais, de uma companhia, de uma conversa, necessidade de uma repreensão, de chegar lá e dizer para aquele irmão, ou para aquele filho, para aquela pessoa da nossa família, que ele está errado, está fazendo alguma coisa errada, que aquilo não vai dar certo, que aquilo vai prejudicar outras pessoas. A necessidade de acompanhar pessoas, às vezes, para que elas cresçam, vão estudando a palavra, vão compreendendo mais a palavra, necessidade de convivência, de comunhão uns com os outros. Então, o amor, ele é bastante amplo, e os seus frutos são grandes, e nesse sentido devemos olhar a ideia de que o amor precisa se esforçar na minha vida para a vida de outras pessoas. Também fala sobre a esperança, essa qualidade que é mais uma razão pela qual Paulo agradece e louva a Deus pela vida dos Tessalonicenses. E essa esperança, nesse sentido, ela é um sustento nas nossas dificuldades. Quando há problemas, e vamos lembrar que na época, para quem Paulo escreve, os Tessalonicenses estavam convivendo com perseguições. Muitas dessas pessoas eram da linhagem de Abraão e de Sara, eram judeus. E o que acontecia? Naquela época, o judeu se convertia, normalmente ele era mandado embora, do seio da família, muitas vezes do próprio negócio. Muitas esposas foram abandonadas pelos seus maridos, porque elas se converteram ao Senhor Jesus Cristo e esses maridos não queriam isso.
nessa época, ser cristão era difícil, não é como nos dias de hoje, que parece que é uma coisa que é comum. Naquela época, os judeus tinham essa questão da religião, mas também os não-judeus, os tessalonicenses mesmo, também, porque eles tinham que abandonar os seus deuses, abandonar o convívio do templo desses deuses, das festas que faziam para esses deuses. E isso trazia perseguição, trazia calúnias, traziam informações de má reputação, tudo inventado, tudo mentira, para prejudicar essas pessoas. E o que eles faziam? Tinham esperança. E essa esperança perseverava, ou seja, Deus vai me ajudar, Deus vai me orientar, Deus vai me socorrer nesses momentos, Deus tem algo preparado para a minha vida, não só lá na eternidade. Isso é importante. A esperança nos faz entender que nós temos uma pátria celestial, que nós temos um mundo de eternidade com Deus, mas também ela é para o dia a dia. É para saber, eu posso enfrentar, eu vou passar, mas o meu Deus não vai me desamparar. Se os problemas vêm, se as situações vêm, se elas se prolongam durante alguns dias, semanas ou até anos, é porque Deus tem um plano na minha vida, Deus está trabalhando no meu coração, Deus está me formando a imagem do Senhor Jesus Cristo, para que o meu caráter seja semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Em momentos, às vezes, de dúvida, poxa, estou sofrendo, estou passando por esse problema, aconteceu esse acidente comigo, agora eu vou ter que ficar permanentemente a impossibilidade de fazer algumas coisas. Pode dizer dúvida, será que Deus me ama? Por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas não estão dando certo? Mas, às vezes, eu tenho que sondar o meu coração, o que é que está realmente no meu coração? E a esperança, nesse sentido, vai me levar a entender, Deus está trabalhando na minha vida. Deus me ama, tanto que Ele deu a sua vida por mim. Veio na cruz, na pessoa de Jesus, e realmente morreu por mim. Ele me dá uma certeza de vida eterna, Ele me dá a certeza de que um dia as coisas serão completamente diferentes. Então a esperança me ajuda nas dificuldades, me ajuda nas dúvidas. Então, nesse sentido, o que podemos pensar a respeito dessas qualidades que nós vemos tem aí esse caráter, né, de serem algo que estava trabalhando, que estava se dedicando, que estava se esforçando. Pense num determinado momento, você se lembra das pessoas em oração, nas suas orações? Eu pudesse começar perguntando, você tira um tempo diariamente para orar? Jesus diz que muitas vezes a nossa oração tem que ser aquela individual. É importante marido e esposa orarem, pais e filhos orarem, mas cada crente precisa ter o seu tempo com Deus. Que reflete um pouco do que ele estudou na palavra, mas também dos seus planos, dos seus sonhos, e lembre de pessoas, coloque pessoas. E muitas vezes pode perguntar, para que eu posso orar? Por que você quer que eu ore? Quais são as suas necessidades? Mas basicamente sempre é para que se mantenham firmes no Senhor, não desistam das coisas de Deus, estejam aprendendo a palavra de Deus, né? Sejam realmente pessoas que amem, que tenham fé, que tenham esperança. A sua fé tem crescido? Você pode parar e voltar ao seu tempo, 1 ano atrás, 2 anos atrás, dependendo de quando você se converteu, ou foi convertido, melhor dizendo, a sua fé tem crescido? Você vê hoje que você tem mais confiança em Deus do que no passado? Você consegue olhar, talvez, alguns desafios que Deus está colocando na sua vida e você está se submetendo, dizendo assim, eu confio que o Senhor vai dar. Talvez os olhos humanos, a razão humana diga, Senhor, é impossível, mas cremos nisso. Então, podemos pensar, né, nesse sentido. As pessoas estão vendo o seu amor, elas veem o seu amor, elas conseguem entender que você as ama, mesmo aquelas pessoas que não são crentes. Mas as pessoas ao seu redor conseguem entender que você as ama. A esperança que você tem, ela lhe dá ânimo para enfrentar as dificuldades. Como é que você tem vivido essas coisas? Você consegue não só olhar para a eternidade, mas olhar para os dias futuros, que Deus vai lhe guardar, que Deus vai lhe abençoar, que Deus vai lhe sustentar, que Deus está ensinando você, que Deus está produzindo Jesus na sua vida. Então, irmãos, fica aí esse desafio, é algo riquíssimo, que poderemos ter outras mensagens só nessas 3 qualidades. Livros foram escritos sobre amor, sobre esperança, sobre fé. Então é muito rico. Pense, medite mais nessas coisas.
Aí que essa palavra seja um desafio para a sua vida, que você esteja vivenciando isso, demonstrando isso. Vocês, como igreja, possam ser conhecidos pela fé, pelo amor e pela esperança por outras igrejas e pela comunidade ao redor de vocês. Oremos. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra. Peço que o Senhor trabalhe na vida de cada um de nós e que em nós possamos ter essas qualidades que a igreja em Tessalônica desenvolveu, de uma fé operante, de um amor que se dedica e de uma esperança que persevera. Abençoa, Deus, essa comunidade aí em Salinas, o seu entorno, que essas verdades, essas virtudes, essas qualidades sejam vividas e sejam percebidas pela sociedade. Que o Senhor nos abençoe e guarde as nossas vidas. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima.